Henker que vive duas vezes. Capítulo 255. Crescimento, 5. Capítulo 255 Crescimento, 5. Galliard olhou para o céu. O sol havia se posto e a lua estava nascendo. Uma luz amarela brilhou em seus olhos e desapareceu. A noite foi o lar dos elfos negros. Outros podem pensar que estava frio, mas para eles era como estar no abraço caloroso de sua mãe. Galliard sentiu-se cada vez mais poderoso. A lua estava mais brilhante que o normal, então foi o momento perfeito para mostrar algo. Na verdade, mesmo que estivesse escuro, eles não seriam prejudicados, mas Galliard sentiu como se a lua também estivesse torcendo por Yeon-woo. Você disse que Jeong-woo disse que eu fui seu primeiro professor, certo? Sim, senhor. E o segundo é provavelmente Bran. Então quem é o terceiro? Yeon-woo apenas sorriu levemente. Galliard PSHED. Eu vejo, ele não é alguém sobre quem você possa falar facilmente. Galliard balançou a cabeça e olhou para Yeon-woo. Sabe, isso foi difícil para mim. E foi assustador também. Ser professor de alguém, é como o rei marcial é para você. Para Jeong-woo, você era alguém assim. É por isso que foi difícil. Mas ele ainda pensava em mim assim, meu Deus. Galliard parecia estar relembrando os velhos tempos. Lá, Cha Jeong-woo estava rindo. Ele sempre foi brincalhão e brilhante. Esse rosto se sobrepôs ao de Yeon-woo. Suas expressões e impressões eram diferentes, mas sentiam o mesmo. Já que já ficou assim, já que sou professor, que tal eu fazer o que fiz pelo seu irmão mais novo? Parece bom? Vou deixar isso para você. Yeon-woo fez uma reverência. Galliard assentiu e recuou. Ele tinha uma atitude relaxada, como se tivesse vindo de uma caminhada. Mas a aura que veio dele não poderia ser comparada com antes. Hwaak. Os pensamentos de Yeon-woo sobre Galliard mudaram instantaneamente. Ele pensou que não havia nada tão diferente nele desde o tutorial, mas não era isso. Galliard era diferente. Não que suas habilidades físicas fossem diferentes. A concentração de energia, a concentração do poder mágico e a atmosfera ameaçadora que ele exalava eram diferentes. Isso significava que ele ganhou alguns novos poderes durante esse período. O que o fez mudar tanto? Galliard falou com Yeon-woo com olhos profundos. Já que você dominou Shunpo até certo ponto, você deve saber o básico. Mas há coisas que muitas pessoas confundem sobre Shunpo. Shun. Eles apenas pensam que isso significa rápido. Mas. Pate. Galliard rapidamente avançou. Um vento intenso envolveu Yeon-woo e desapareceu. A grama tremeu e as folhas esvoaçaram. Não é apenas rápido. Desejo. Galliard apareceu na frente de Yeon-woo. Então, ele flutuou para o céu com a brisa que passou. Ele ficou levemente em um galho como uma pena. Pode ser leve assim. Galliard pulou do galho e caiu no chão. Kung. O chão tremeu ao seu redor. Foi como se alguém tivesse jogado uma pedra grande. Ou pesado. Tipete. A partir daí, Galliard deu um passo à frente. Ao fazer isso, outros Galliards começaram a aparecer. 8 sombras se moviam ao redor de Yeon-woo. Ou vistoso. Desta vez, todas as sombras desapareceram uma por uma. Quando o último desapareceu, a presença de Galliard não pôde ser sentida de lugar nenhum. Nada, sua existência foi apagada. Yeon-woo virou a cabeça procurando por Galliard, que nem mesmo foi encontrado com os olhos dracônicos. E quieto. Apenas a voz de Galliard ecoou no ar. Então, dezenas de relâmpagos caíram no topo da cabeça de Yeon-woo como uma explosão. Yeon-woo deu um pulo para trás surpreso. Quang. Galliard reapareceu com um sorriso como se não soubesse de nada. E alto. Shunpo é um amigo com muitas faces. Yeon-woo acenou com a cabeça inexpressivamente. Ele percebeu que estava usando Shunpo de maneira errada todo esse tempo. Todo esse tempo, Yeon-woo esteve focado apenas na velocidade. Poder destrutivo e velocidade. Estes foram priorizados sobre todo o resto, e ele se beneficiou com isso. Mas agora ele percebeu o quão fechada sua mente estava para pensar que poderia subir mais alto apenas com velocidade. O Shunpo que Galliard usou foi o próprio Galliard. Foi rápido, leve, pesado, sofisticado, silencioso e barulhento. Esse foi Galliard. Sua consciência podia ser sentida a partir disso. E de agora em diante você enfrentará esse amigo. É um amigo que muda muito de ideia. Então mesmo que seja difícil, cuide bem dele. Yeon-woo acenou com a cabeça pesadamente. Antes de encontrarmos nosso amigo, precisamos nos preparar. Primeiro, antes de começarmos, deixe-me perguntar uma coisa. Qual seção do seu corpo é mais necessária para o movimento? Não é a parte inferior do corpo? Certo, a parte inferior do corpo é o centro do seu corpo. Galliard assentiu com a cabeça. A parte inferior do corpo tinha que estar firme para que o corpo fosse saudável. O poder só poderia ser usado quando a parte inferior do corpo fosse robusta. A parte inferior do corpo foi a base de todas as artes marciais. Então devemos cuidar primeiro da parte inferior do corpo, hein? Galliard sorriu. Por alguma razão, Yeon-woo sentiu que estava cheio de travessuras. Primeiro, caminhe pela aldeia 1000 vezes. A partir daquele dia, o treinamento brutal de Yeon-woo começou. Mas tudo era ridículo. Andar agachado, saltar, correr sem descanso.
Todas eram coisas que ele não conseguia entender. A tribo de um chifre não conseguia ver qual era o objetivo de seu treinamento porque eram todas coisas que terminaram quando eram crianças. Ouvi dizer que Caim começou algo de novo. Sim, foi algum tipo de salto estranho. Ele parecia um sapo, ri. O que ele está fazendo? Me bate. Se o caçador de cobras ordenou que ele fizesse isso, deve haver um motivo. Eu me pergunto o que é isso. Não sei o que é, mas Caim estava morrendo. Os membros da tribo começaram a adivinhar por que Yon-Woo estava treinando. Ninguém menosprezou ele. Em vez disso, havia mais pessoas observando intensamente o treinamento de Yon-Woo. Mesmo que eles tenham rido quando Yon-Woo passou agachado, ninguém achou isso ridículo. Galiad era bastante famoso dentro da tribo e todos o reconheciam. Era mais correto dizer que eles estavam interessados nele. Mesmo na torre, os elfos negros eram raros. Era ainda mais raro encontrar alguém com o apelido de caçador. A tribo de um chifre os considerava guerreiros habilidosos. A instrução do caçador incluiria métodos de como ele se treinou. A tribo One-Horned babava olhando para o treinamento porque enlouqueciam por qualquer coisa que estivesse relacionada às artes marciais. Foi uma pena que eles não soubessem para que servia. O mesmo aconteceu com Fante e Edora. O que é aquilo? Edora olhou para Yon-Woo com uma expressão vazia. Ela fez uma pausa no domínio de sua espada Yang para ver como Yon-Woo estava. Mas Yon-Woo estava realmente pulando por toda parte como um sapo. Para ser exato, Yon-Woo estava pulando para pegar uma pedra que Galiard estava jogando para o alto. O problema é que a pedra foi atirada em qualquer direção. Então Yon-Woo apenas a seguiu. Ele pulou para o céu, caiu no chão e caiu na lagoa. Ele estava em um estado horrível. Ele ficou feliz depois de pegar a pedra e, depois de falhar, seus ombros caíam. Ele é fofo. Yon-Woo parecia um cachorrinho aos olhos cegos de Edora. Por outro lado, Fante observou Yon-Woo com uma expressão rígida. Seus olhos estavam endurecidos, veias saltaram de seus punhos cerrados. Acima. Pate. Yon-Woo jogou a pedra que tinha no chão e voou para o céu. Eles estavam em direções opostas. Mas ele rapidamente virou o corpo no ar e agarrou a pedra antes que ela caísse no chão. Ele parecia um acrobata. Ele foi extremamente cuidadoso ao pegar a pedra. Na verdade, embora parecesse uma pedra, na verdade era um amontoado de terra. O aglomerado de terra teria se desintegrado com a velocidade com que foi jogado, mas enquanto Yon-Woo girava o corpo no ar, a qualidade da terra se transformou em uma leve brisa primaveril. Foi a consciência. Ele ainda estava faltando, mas toda vez que ele se movia, a consciência fluía de seus movimentos. Na verdade, não foi tão difícil usar a consciência. O mais importante era focar. Yon-Woo já tinha uma concentração impressionante. Então ele foi capaz de entender a essência disso. Claro, isso não significa que foi fácil. Focar sua consciência em sua espada foi, na verdade, o lado mais fácil. Uma espada era firme. Foi fácil fixar sua consciência em algo que tivesse uma forma robusta. Ele não se quebraria, não importa o quão forte você o jogasse, então também era fácil de manter. No entanto, seu corpo era diferente. Mesmo projetando sua consciência, seu corpo mudava frequentemente. Os músculos pulsantes, os movimentos entre os tecidos, o sangue fluindo nas veias e os movimentos involuntários dos órgãos. O corpo era feito de muitas coisas complexas. Por isso nunca ficava em uma posição fixa. Mesmo que ele projetasse sua consciência nele, seria fácil desmoronar. Além disso, Shunpo causou mais dessas mudanças, então era impossível derramar sua consciência em cada passo e punho enquanto ele se movia. Ele queria saber como Galiard tinha feito isso. Ele perguntou sobre isso, mas Galiard apenas riu sem jeito e respondeu assim. Uma obsessão além da sua consciência. Isso resolverá o problema. Obsessão. Isso significava que ele tinha que colocar toda a sua consciência em seu corpo. Foi mais fácil falar do que fazer. Galiard pressionou Yon-Woo ainda mais. Ele explicou que se Yon-Woo movesse seu corpo sem descanso, chegaria um momento em que sua mente e corpo separados se combinariam. Como Galiard pretendia, Yon-Woo foi capaz de sentir que uma parte única de seu corpo estava pulsando, embora apenas por um momento. Não, para ser mais preciso, tornou-se familiar para ele. Em seu subconsciente, as mudanças em seu corpo tornaram-se normais. O conhecimento ocorreu. Yon-Woo exclamou para si mesmo. Conhecimento. Por que ele não pensou nisso antes? O conhecimento foi a base de Mugong. Foi algo que examinou as mudanças em seu corpo para que ele pudesse se mover com mais suavidade. Se isso continuasse, ele poderia naturalmente mediar e experimentar também o crescimento mental. Isso significava que era uma maneira de examinar seu corpo e sua mente. O importante é que se encaixasse perfeitamente na explicação de Galiard sobre como controlar sua consciência com seu corpo. Para Yon-Woo, isso era mais fácil do que qualquer outra coisa. Percepção extrasensorial. A forma como ele projetou sua consciência para ler a mudança do mundo foi através da cognição. Yon-Woo foi capaz de estabelecer seu ego no 20º andar e usar isso contra o demonismo no mundo de seu subconsciente. Foi a internalização de sua percepção extrasensorial. Ele podia observar seu corpo e derramar consciência onde fosse necessária. Ele começou a controlar seu corpo. Você aprendeu uma nova maneira de usar a consciência.
A consciência é um caminho pelo qual o poder sagrado percorre. Encontre novas maneiras de usá-lo depois de mais prática. Quanto mais forte for a sua consciência, mais livre será o seu nível sagrado. A proficiência em percepção extrasensorial aumentou 40,5%. Sua compreensão do seu corpo aumentou dramaticamente. Você aprendeu sobre o conceito de sincronização de sua consciência e corpo. Sua proficiência em chumpo aumentou dramaticamente 82,9%. Depois que ele encontrou uma solução, o resto do treinamento correu bem. Ele ainda precisaria de algum tempo para se acostumar, mas praticar era uma das coisas mais fáceis para Yon-woo. Levar-se ao limite, como fez na África, foi o segredo da sobrevivência de Yon-woo. Diferença de horário. No mundo desacelerado, Yon-woo combinou seu corpo e percepção extrasensorial para se mover com a consciência. Aqui, ele praticaria indefinidamente. Taque. Yon-woo pousou levemente no chão. Estava ligeiramente amassado, mas o amontoado de terra ainda estava grudado em sua mão.